Amém. A paz do Senhor, irmãos, amém? Como os irmãos podem ver, pastor Júlio não está conosco hoje, porque está desfrutando dos seus dias de férias, né? Hoje de manhã eu falei com ele, eu perguntei, pastor, quanto tempo o irmão vai ficar fora? E ele, uns 45 dias. Aí eu falei assim, então o irmão está querendo tirar suas férias e as minhas também, porque eu ainda tenho mais dias pela frente, mais para frente, né? Aí ele, não, eu quero tirar as suas e a do pastor Wagner também, se puder. Então os irmãos já sabem que ele está em férias. E ele então me passou a lição para que a gente possa dar continuidade dentro, é lógico, né, daquilo que vocês já estão estudando aqui nas últimas terças-feiras. Como eu não estava nas terças-feiras anteriores, se você precisar me interromper até para ajudar aí, você fica bem à vontade, porque levanta a mão, tá? E aí você me ajuda, tá? Porque é difícil quando a gente chega e o bonde já está andando, né? Então, não quero ir, vamos dizer assim, fora da linha de raciocínio que vem sendo desenvolvida. Irmãos, antes de entrar na lição, só para eu explicar aqui como vai ser hoje, os irmãos vêm estudando já há algum tempo com esta revista, aqueles irmãos que já são alunos da escola bíblica há mais tempo, né? Sabem que nós tínhamos esta revista, e agora esta revista não está vindo mais, né? Então ela está sendo substituída por esta revista. Elas são muito parecidas, em muitas lições, algumas coisas elas são parecidas, mas tem outras lições, tipo a de hoje, que você vai encontrar algumas diferenças, tá? E aí, assim, eu quero que você entenda e nos ajude, tá? O pastor Júlio disse assim, pastor, fale para os irmãos e peça que aqueles que, se possível, puderem, né, têm essa antiga e já quiserem ir adquirindo a nova, passando para a revista nova, que procure ali a livraria e já vá adquirindo, para que ele possa dar continuidade com esta aqui, até porque muitos dos assuntos desta aqui já foram tratados, a maioria, tá? Então esse foi o pedido do pastor Júlio. O assunto que nós estamos tratando é o Espírito Santo através de nós, o poder do Espírito Santo através de nós, tá? E nesse assunto nós falamos a respeito de dons, né? Então você já vem estudando com o pastor Júlio nas últimas semanas a respeito de dons. Quem estava aqui nas últimas semanas? Olha aí, vários irmãos estavam, você já estava estudando sobre dons. Foi falado já aqui em pelo menos 2 grupos de dons, que são os dons ministeriais e são os dons espirituais, tá? Hoje nós vamos falar de um outro texto do Novo Testamento, que também fala sobre dons, mas que faz uma abordagem um pouco diferente, também é um texto de Paulo, né? E que também deve ser estudado. Aí você pode perguntar para mim assim, pastor, mas não está nessa revista antiga aqui, porque já é a lição da nova, não está nessa antiga aqui, né? E aí eu conversando com o pastor Júlio, nós tentando chegar numa linha de raciocínio, né? Porque agora seria o assunto da vez, a gente chegou à seguinte conclusão, não está na revista antiga, mas está na Bíblia? Está na Bíblia, então nós vamos estudar porque está na Bíblia. Você entendeu? Amém? Alguns entenderam, outros não. Você entendeu? Então olha só, nesta revista ela fala de 2 grupos de dons. Nesta revista ela fala em 3 grupos de dons, usando os 3 textos que o Novo Testamento nos fala sobre dons, certo? 2 vocês já vêm estudando, não há diferença, certo? Mas tem um outro grupo que nesta revista o autor ou os autores estão trabalhando, tá? Aí você pode dizer, mas não tem na minha, porque a minha é antiga, pastor.
mas tem na Bíblia. E é por isso que nós não podemos deixar de estudar. Tá bom? Você entendeu agora? Foi mais claro? Amém. Graças a Deus. Então você que está com a revista nova, não se preocupe se você não tem a revista nova, nós vamos usar a Bíblia, o texto bíblico, nós vamos ler, vamos caminhar nele, então fique tranquilo. E você que está com a sua revista já nova, você vai na lição 19, que é a continuação da aula anterior, tá? Lição 19. O título que está aqui é Os Dons do Pai. Tá? Se você não tem a revista nova, né, mas você vai me acompanhar na Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 6. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 6. Está vendo? Como a gente não pode faltar na escola bíblica. Eu estava de férias, por isso que eu não vim. Estava até viajando. Mas você falta uma, para pegar o trem andando depois já é mais difícil. Romanos capítulo 12, a partir do verso 3. Amém. Diz assim o texto, vamos ler. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Eu quero que você observe aqui a palavra graça. No verso 3 ela aparece, porque pela graça me foi dada. Observe bem isso aqui. Depois você vai ver aqui, no verso 6, que ele diz, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça. Então, graça é a palavra-chave aqui para que você observe, tá? Segundo a graça, que nos foi dada. E aí ele diz, se é profecia, seja segundo a profecia, a porção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui. Amém? Bom, irmãos, é assim, como eu falei para vocês, aqui, né, o autor está nesta lição 19, ele está falando de uma outra classificação de dons. Eles não são iguais, né, aos dons de 1 Coríntios capítulo 12, não podemos confundir, né? Não são. Você vai observar lá que há uma distinção muito grande entre os dois textos, tá? Eu até tenho aqui algumas observações a respeito dessas diferenças, né? Vamos ver aqui qual é essas diferenças. Bom, se você for comigo abrir a sua Bíblia, vamos abrir lá, só para não ficar essa coisa muito estranha. 1 Coríntios capítulo 12, vá comigo para lá. Deixa eu só encontrar aqui. Só chegar aqui. Aqui, cheguei. Tá? Você vai ver uma diferença interessante, tá? Ambos os textos são do apóstolo Paulo.
1 Coríntios, capítulo 12, você vai observar que o texto fala de dons, né? Vai falar dos dons espirituais, e a gente vai ler aqui algumas coisas, olha só, para que você observe, versículo 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra, e aí começa os dons, palavra de sabedoria, entendeu? E aí ele vai falar a palavra de conhecimento, e aí ele vai desenvolvendo a lista dos dons. Se você observar os versículos anteriores, ele vai dizer que a diversidade de dons, né? No versículo 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, e aqui está falando de uma outra coisa, né? De ministérios, tá? Então, e aí ele vai falar ali dessa diversidade de serviços, certo? Então você vai observar que ele está fazendo essa distinção, há vários dons, mas quando ele vai para o verso 7, ele vai falar a respeito da manifestação do Espírito. Observe, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Manifestação do Espírito. Então, por isso que nós chamamos esses dons de dons espirituais, porque a palavra aqui, no grego, realmente ela é a mesma expressão do Espírito Santo, é espiritual, tá? Vem da doutrina da pneumatologia, né? Que é o estudo do Espírito, tá? Então, aqui, literalmente, são dons que são manifestações do Espírito, tá? Ponto. Esses são os dons espirituais. Lá em Efésios, capítulo 4, nós vamos ter uma outra classificação de dons. Eu quero que você abra a Bíblia lá, antes da gente estudar os de Romanos. Efésios, capítulo 4, nós temos outros dons. Verso 11, 4, versículo 11, tá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esses são os dons que vocês estudaram semana passada, certo? Amém? Quem estava aqui sabe. Esses a Bíblia chama, né? Aliás, nós chamamos de dons ministeriais, tá? Estes têm uma outra finalidade. Aqueles lá espirituais, segundo o que está lá em Romanos, em Coríntios, eu vou tentar acelerar aqui para eu poder entrar na lição. O que está lá em Coríntios, ele tem por objetivo a edificação da igreja, a edificação dos santos, tá? A edificação dos santos. Então, eles são manifestações espirituais que o Espírito faz, né? Que acaba, vamos dizer assim, trazendo, né, sobre a igreja esse entendimento de que há uma ação, o Espírito de Deus está se manifestando, Deus está se movendo no nosso meio, nós não estamos aqui sozinhos, e Deus está edificando a igreja em cima desse entendimento, e Ele usa os dons espirituais. Aí nós temos a manifestação de profecia, que ali em 1 Coríntios, a profecia, ela não é a mesma lá de Romanos, que nós vamos falar depois. Ali a profecia, ela é a profecia no sentido de uma revelação, né? É uma profecia no sentido de até mesmo falar algo que vai acontecer, que Deus está mostrando, Deus está revelando. Ali é uma profecia, certo? Quando nós vamos lá para Romanos, nós vamos ver que aquele ministério da profecia que Paulo está falando, ele já tem um outro objetivo, tá? Ele não é um ministério de profecia que acontece quando o Espírito vai se manifestar e usa um profeta. Não, aquele lá é um ministério profético permanente, constante. Este é um ministério profético que o Espírito Santo vem, se move e levanta alguém que tem o dom da profecia espiritual
e vai e usa essa pessoa para entregar uma palavra rema direcionada, específica, que vai mostrar, vai falar algo a respeito de Deus estar revelando algo, Deus está mostrando algo, né? Alguns dias atrás, nós estamos hoje bem recentes nisso, cerca de 2 semanas atrás, eu particularmente tenho uma dificuldade com algumas coisas que eu vejo na internet, mas a gente tem que olhar, deve olhar, para a gente ter uma certa noção do que está acontecendo. Tem um pastor que ele entregou uma profecia agora, mais ou menos umas 2 semanas atrás na internet. Eu não sei se ele faz uma live, alguma coisa lá constantemente, ele estava lá e Deus deu uma profecia para ele a respeito de uma denominação, aí, uma igreja em específico no Brasil, direcionada ao líder dessa igreja em específico no Brasil. E no meio desta profecia, ele disse sim, né, que Deus estava usando ele, Deus estava mandando ele dizer que se esse irmão não se arrependesse e não mudasse a atitude como estava sendo conduzida as coisas lá, que Deus iria entrar na sua casa, que o Senhor ia visitar a sua casa, né? Bom, ontem nós fomos surpreendidos com, acho que foi ontem, né, o falecimento da sua esposa, a esposa desse líder, tá? Ela faleceu, vítima de acho que infarto, né, algo mais ou menos assim, jovem, nova, né, surpreendentemente ela veio a falecer. Bom, se foi de Deus, e a Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias, bom, essa se cumpriu. Né? Então a gente tem que estar atento a essas coisas. E isso são dons espirituais. Está entendendo? Isso são dons espirituais. É nesse sentido que ela edifica a igreja, porque isso traz temor para a igreja. Agora a igreja vai, Deus está falando. Deus usa pessoas, Deus revela, Deus mostra, Deus é real. Não é só, sabe, fruto do intelecto e da razão. Não, né? É muito mais do que isso. Né? Deus é uma pessoa, Ele se move, Ele passeia no meio da igreja. O que nós estamos fazendo aqui é totalmente espiritual. O Espírito Santo está entre nós, porque Ele habita em nós. Amém, amados? E quando nós nos reunimos, nós somos membros do corpo. Aqui está reunido o corpo de Cristo. Cristo está no nosso meio. Está entendendo? Então essa é uma realidade que Paulo está nos mostrando em 1 Coríntios. Os dons ministeriais que estão aqui em Efésios, eles já são, segundo a manifestação de Deus, né, para o aperfeiçoamento da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Os dons espirituais se manifestam na igreja, né, e nós devemos buscar esses dons. Paulo fala sobre isso. Eles estão na igreja. Então Deus vai ter pessoas que vão profetizar, pessoas que vão falar em outras línguas, pessoas que vão ter interpretação de línguas, né? Pessoas que vão ter o dom de cura, que vão orar por alguém e vai ser curado. Há pouco tempo atrás, por exemplo, minha mãe tem, porque Deus deu para ela esse dom, ainda nessa circunstância ela tem, né? O dom de cura. Mas como é que pode, né, pastor, está doente do jeito que está e Deus deu para ela o dom de cura? Sim, porque a cura não vem dela, vem de Deus. Aí que está. É essa coisa que a gente precisa às vezes assimilar, porque às vezes a gente se pergunta, mas como é que pode aquele irmão, aquela irmã, Deus usar poderosamente, olha lá, ele está sofrendo desse jeito, né? Está daquele jeito, tá... Sim, porque vem de Deus, não é dele, é o tesouro em vaso de barro. Aí o que acontece? Por exemplo, minha mãe tem esse dom. Aí há uns anos atrás, logo que eu voltei para Livramento, ela ficava andando na rua, vocês vão lembrar disso, né? Que a gente não conseguia segurar lá em casa. Então ela ficava andando na rua, no sol, dando para tudo que é lado aí, e era uma batalha para mim e para o meu pai. Mas aí um dia chegou uma irmã na igreja e falou assim, tu não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Olha só, eu estou na minha casa, minha filha está doente, com um febrão, muito ruim, não melhorava. Daqui a pouco alguém bateu na porta. Eu fui abrir a porta, era tua mãe. E ela disse assim, Deus me mandou aqui para eu vir orar pela tua filha. Aí ela entrou, foi lá, botou a mão,
orou, virou as costas e foi embora, a febre baixou, acabou. Dom de cura. Está entendendo? Então, são essas coisas que são ações do Espírito de Deus para a edificação da igreja. A gente olha isso, meu Deus, que tremendo, glória a Deus. E por que eles são importantes para a edificação da igreja? Porque através desses dons, a igreja, ela se edifica, se fortalece para ela poder proclamar as boas novas de salvação. Imagina, você prega, e acompanhando a pregação do Evangelho, vem curas, vem milagres, vem manifestações de Deus. É isso que Paulo está mostrando, está entendendo? Então, essa é uma realidade dos dons espirituais. Os dons ministeriais, eles têm o fim do aperfeiçoamento dos santos. É como se eles fossem os dons que treinam os outros, treinam você, vão capacitar você no sentido de instrução, para que você possa desenvolver o seu ministério. Então esse é o papel, por exemplo, dos apóstolos, que o pastor Júlio já deve ter falado para você, o que realmente é ser um apóstolo, o verdadeiro significado, não esses apóstolos que botam um anel no dedo e dizem assim, beija aqui e me chama de papai, que é o que está na moda por aí, bem diferente. Então você vai ver, o papel dos apóstolos, porque que eles, por exemplo, são muito importantes na fundação das igrejas, no começo da igreja, porque ele vai lá, ele vai começar um trabalho, ele vai pregar o evangelho ali, o que o apóstolo Paulo fazia, vai trabalhar ali, pregar o evangelho, firmar, jogar as sementes, trabalhar nos alicerces, preparar líderes, formar, instruir, preparar, e daqui a pouco passou o cajado para aquela igreja ali, deixou eles lá, deixa eles crescer e ele vai para outro lugar. E isso é feito de uma maneira muitas vezes anônima, sem chamar atenção, bem diferente dos apóstolos que a mídia gospel mostra. Está entendendo? Bom, esses pastores que pastoreiam o rebanho de Deus, que ministram palavras, que orientam, que aconselham, que estão presentes dando assistência pastoral no dia a dia, os mestres, que são aqueles que ensinam a palavra, que se esforçam, preparam uma aula, procuram esclarecer as tuas dúvidas, tirar as tuas dúvidas, o evangelista, que, por exemplo, eu sou pastor, eu não tenho o dom do evangelista, então de repente eu prego 15, 20 vezes e uma pessoa aceita Cristo. O evangelista vai ali no ponto do ônibus, abre a boca no meio da rua, tem 10 pessoas no ponto do ônibus, 9 aceitam Jesus. É dom, está entendendo? São manifestações da parte do Senhor Jesus. E aqui, em Romanos, agora vamos para Romanos, o texto fala que esses dons aqui, que em partes até se parecem algumas coisas com os outros, mas eles são colocados de uma maneira diferente. Por exemplo, a primeira coisa que Paulo fala aqui, o termo que Paulo usa, lembrando que 1 Coríntios foi escrito antes de Romanos, tá? Foi escrito antes. Então Romanos é um texto que Paulo escreve depois, Então talvez também já partindo do entendimento de que os irmãos já sabiam que era dom, mas ele não deixa de falar. O assunto do capítulo 12 é um assunto que fala de culto, Fala de vida cristã, do verdadeiro culto ao Senhor, o que realmente agrada a Deus, tá? Bom, e ele vai falando então a partir do verso 3 a respeito de uma visão primeiro que não vem dele, vem de Deus. Olha só, verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. O que Paulo está querendo dizer aqui? Bom, se a gente olhasse só essa frase isolada, vai dizer assim, Paulo está dizendo para você não ser presunçoso, ficar se achando, Tá certo, mas é mais do que isso.
Se a gente continuar lendo, ele vai dizer assim: digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Paulo está dizendo aqui, olha, você não tem que pensar de você além daquilo que você, no seu relacionamento com Deus, você tem convicção, você tem fé e não dúvida de que realmente Deus fez você, de como realmente Deus te capacitou. Ou seja, Felipe, olha só, não fica pensando que o teu chamado é, sei lá, o do Billy Graham. Não. Tu tem uma palavra de Deus, uma direção de Deus, um trabalhar de Deus na tua vida, uma capacitação de Deus na tua vida, que você sabe que recebeu, que você tem convicção, você tem entendimento que recebeu, né? E não há dúvidas na tua mente, você tem fé nisso, você fica nisso. Não pensa mais do que isso, porque senão você vai se quebrar. É esse o entendimento do que Paulo está falando. Ah, pastor, mas isso parece uma coisa lógica. Não é. Ah, não é mesmo. Porque se você parar para pensar no que tem de gente que olha um ministério, olha um dom, olha um chamado, olha alguma coisa e diz assim, eu quero ser aquilo lá. Aí você pergunta, mas Deus te chamou? Eu acho que sim. Sabe, não existe convicção, não existe fé, não existe certeza de que Deus falou, de que Deus fez, não, é apenas uma aspiração a ser aquilo, né? Ou até um suspiro de ser aquilo, porque eu me lembro que o pastor Rogério, quando eu fui para Joinville, eu era aspirante, e aí ele dizia assim, meu filho, você é um aspirante ou você é um suspirante? Você suspira a vontade de ser pastor, né? Ou você é um aspirante a pastor? Eu me lembro que ele brincava comigo, isso, mas tudo tem um fundo de verdade, é provocativo, e é bom que aconteça esse tipo de indagação para fazer a gente, então, o que eu sou? Né? Porque é isso que Paulo está falando, não pense de você mesmo mais do que convém. Não, você tem que pensar sobre você mesmo na medida da sua fé. Por que na medida da fé? Por quê? Porque quando eu penso a respeito de mim, na medida da fé, nada que aconteça que diga o contrário do meu chamado, vai me abalar. Por exemplo, eu sei que Deus me chamou. Mas alguém chega para ti e diz assim, você é um falso pastor. Eu estou muito preocupado que ele vai dizer que eu sou um falso pastor. Eu sei quem me chamou. Eu tenho uma convicção. Eu tenho fé. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Está entendendo? Agora, se eu pensar além disso, do que Deus falou e do que Deus fez, aí a coisa começa a ficar ruim. Aí começa a causar problemas para o corpo. E Paulo vai falar a respeito aqui de unidade, vai falar a respeito de não sermos hipócritas, vai falar a respeito de uma série de coisas mais para frente. Ele dá uma apertada boa a respeito do amor, de a gente abençoar, da gente, né? Ele vai colocar. Por quê? Porque, infelizmente, quando nós pensamos a nosso respeito, além daquilo que Deus nos confiou, nós causamos problema para o corpo. E problemas para nós. Nós nunca estamos satisfeitos. Né? Agora eu ainda não, eu vou fazer uma reunião com o pessoal do louvor daqui uns dias, né? Mas eu conversei com quem ministra o louvor, e aí fiz uma reunião com quem ministra o louvor, que estão aqui vão saber, e eu falei para eles a respeito de algumas características de pessoas que Deus chama para esse ministério, e uma das características que eu procurei lá, eu fui olhar e fiz já alguns estudos, que sejam musicais. Ou seja, pessoas que cantam, pessoas que tocam. Mas pastor, Deus me chamou e eu vou aprender a cantar. Então faz o seguinte, aprende primeiro, depois você me procura. Porque aí se você estiver realmente sendo
né, alguém capacitado por isso, você vai prosperar. Eu posso falar. Eu posso falar. Eu entrei no Ministério de Louvor para cantar. Tinha 13 anos de idade. Vim do coral lá do Cinema Colombo. Primeiro teste, eu fui reprovado para cantar. Quem fez foi a Bárbara. Pergunta para ela quando ela vier na cidade aí, ela vier visitar a igreja, que volta e meia ela vem. E ela vem e me abraça, Filipinho, Filipinho, meu Deus, fui eu que te recebi aquele dia. Porque ela me aprovou, mesmo eu tendo desafinado. Por pena. Mas é isso mesmo. Aí, olha só, eu vou abrir esse parênteses porque é importante isso aqui. Às vezes a gente não fala isso na igreja e as pessoas têm uma visão errada para chegar aqui. Né? O que aconteceu? Aí eu entrei no coral. No coral ela foi trabalhando comigo. Como eu era adolescente, eu estava em mudança de voz, ela investiu na educação da minha voz. Não na minha voz, mas na educação da minha voz. Quando tu cantar, tu cuida da terminação, assim. Quando tu estiver cantando, não pode sair do tom, tem que permanecer nele, assim, até o final. Coisas assim. E ela foi trabalhando comigo. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu comecei a olhar os que tocavam teclado na igreja e eu via eles tocando, eu ganhei um teclado em casa contra a minha vontade, porque eu queria ganhar um violão, não era um teclado. Mas aí meu pai e minha mãe foram lá e me deram um teclado. Aí eu peguei e chegava em casa e eu ia copiar os acordes do teclado. E eu fui aprendendo. Aí teve um dia que nós estávamos no Cinema Colombo e veio o Azaf Borba e a Brasa. Tentando lembrar aqui a data certinha, mas foi em 1998. Foi abril de 1998, ou março. E aí, no meio do louvor, aquele dia, eu tinha muita dificuldade de aprender. Mas aquele dia, no meio da ministração do louvor, eu estava lá adorando, cantando, lá bem tranquilo, na galeria do Colombo. E Deus falou comigo. E Deus falou para mim: eu te quero para minha adoração. Eu te quero para minha adoração. E no meio de um cântico que ele cantava, que era: te contemplo, ó Pai, na beleza da tua santidade, eu tinha certeza que eu estava contemplando Deus. Eu tinha certeza. E aquele dia, Deus me chamou. Sabe o que aconteceu a partir daquele dia? Eu saí no outro dia tocando teclado. Não. Abriu o meu entendimento. Eu comecei a olhar e aprender, pegar as coisas. Uma facilidade de aprender as coisas. E ali eu fui indo. Não tinha problema para mim. Se eu não conseguia fazer, eu ia insistir, treinar até eu conseguir fazer. E aquilo foi se desenvolvendo, e lá se vão. Quantos anos? Então eu posso dizer, Deus me tornou uma pessoa musical. Então, isso são coisas importantes, fechando parênteses, para que a gente entenda que essas características, né, Deus me chamou, cara, mas Deus me chamou, isso tem que vir acompanhado de um entendimento, de uma consciência. Olha, Deus me chamou, tanto é que me chamou, que tem me capacitado para isso. Por exemplo, me chama para fazer teatro, não faço. Deus não me chamou, não tem essa, eu vou começar a dar risada aqui na frente, vou ter vontade de rir, vou ficar nervoso, vou me perder. Mas tem gente que sobe aqui e vai, e se expressa, que tu está aí, capaz de tu chorar. Isso é carisma, é dom, é um talento, é uma capacidade, é algo que flui, não é imposto. Aí, por exemplo, vamos supor aqui que a Ana Carolina tem esse ministério na área do teatro e o dom, né, de vir aqui,
interagir e falar, e você aí ser tocado, enfim, ela tem isso. Deus dá isso para ela. E ela tem convicção disso, né? Ela não tem que ser orgulhosa, pensar, viu, tá vendo? Ó, Deus me deu, eu sou boa, sou melhor que os outros. Mas, por outro lado, ela não pode negar a fé, né? A fé, a consciência daquilo que Deus capacitou ela. Ela tem que pensar assim, não, Deus me deu, eu posso, eu vou estudar e vou aprender, vou crescer nisso aqui, porque Deus me deu. Está entendendo, irmãos? Não é hipocrisia ela reconhecer, porque também tem gente que, não, reconhecendo, lá viu, ele está se achando. Não, irmãos, né? Fechei esse parênteses aqui, porque isso aqui é extremamente importante, porque às vezes a gente, eu quero trabalhar no ministério de diaconia, quero ser diácono da igreja. Mas, irmão, tu não levanta uma cadeira, tu não pega uma vassoura, nem na tua casa. Como é que pode? Uma coisa está errada. Mas eu quero fazer parte do ministério de integração. Irmão, se alguém bate na porta da tua casa, né, para te entregar alguma coisa lá, que você vai ganhar, você já recebe assim, me dá aqui. Já recebe de má vontade. Tem que pensar essas coisas. Não é exagero, não. É bom que você ouça isso aí, tá? Porque não é exagero, não, irmão. Não é. Isso é coisa para a gente pensar mesmo. Não fazia parte do assunto, mas não sei porque Deus me levou a falar, né? Então você que faz parte de um ministério, pense nisso, tá? Eu quero fazer parte dos midianitas, né? Dos midianitas aqui. Mas aí você vai lá gravar e faz assim com a câmera. Filma o teto, filma o chão. E aí se o irmão lá, o líder, vai te ensinar, você diz, não fala para mim que eu já sei fazer. Eu sei o que eu estou fazendo. A gente vê. Não dá, irmãos. A gente tem que pensar nessas coisas. Está vendo? Porque essas coisas dão problema na unidade do corpo. Eu quero dar aula para as crianças. Eu quero dar aula para as crianças. Mas aí você vai lá dar aula para as crianças como se desse para os adultos. Sabe quanto tempo as crianças vão ficar sentadas te ouvindo? Pergunta aí para as professoras. Pergunta. Sabe quanto tempo o Davi vai ficar te ouvindo? Vou começar pelo meu. Começar lá por casa. E depois não adianta vir dizer que o meu filho é que é o problema. Porque a gente não pensa nessas coisas. A gente tem que pensar. Tem que pensar. E Deus dá. Como Deus dá. E se Deus dá, irmãos, deve estar cheio de gente muito boa aqui na igreja para fazer um monte de coisa e nem sabe. Mas Deus dá, né? Voltando para o texto, Romanos capítulo 12, você vai observar aqui, que primeiro, esses dons, eles têm uma palavra de origem, a palavra graça, porque pela graça que me foi dada, né? Mais abaixo no versículo 6, ele diz assim, temos porém diferentes dons segundo a graça. A graça vem de Deus, graça vem do Pai. Lá nós vemos que Paulo está falando que aqueles dons, eles vêm do Espírito Santo, há um só Espírito. Temos muitos dons, mas temos um único Espírito. Lá em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que Deus chamou uns para, né? Também vem de Deus, porém lá a finalidade é o aperfeiçoamento dos santos, é o treinamento dos santos. Agora aqui, o texto fala que nos foi dado pela graça. E temos diferentes dons. E aí ele cita alguns desses dons. E nós vamos olhar agora para dentro desses dons. Amém? Olha só. O primeiro dom que ele vai falar aqui é o dom de profecia.
Eu vou ler o que diz o autor da revista, página 95 aí, dessa nova revista, ponto 1, diz assim: o dom de profecia é a capacidade especial dada por Deus a alguns membros do corpo de Cristo para interpretar e proclamar a palavra de Deus com clareza. Profecia é uma habilidade que faz os seus portadores serem intérpretes da mente e da vontade do Senhor. Também é a capacidade especial para receber e transmitir uma mensagem de Deus para o seu povo. Então observem aqui que em momento algum o autor está falando que profecia é a profecia que simplesmente revela coisas, né, a respeito das pessoas, o que vai acontecer, Deus falando, como foi, por exemplo, o caso desta profecia que eu citei agora há pouco aqui, que se cumpriu, né, nesses últimos dias. Deus estava falando especificamente para uma pessoa, uma palavra rema, né, traz temor, é lógico, mas havia uma direção, havia uma revelação do que iria acontecer. Esta profecia que nós vimos que aconteceu, é uma profecia que se inclui naquele grupo de dons de 1 Coríntios capítulo 12. Esta profecia que nós estamos falando agora aqui, que o autor está mencionando, é alguém que tem a capacidade especial para receber e transmitir uma mensagem de Deus para o seu povo. Agora a pergunta é: qual é a maior mensagem de Deus para o seu povo? A pregação da palavra. Então, esse ministério profético não é exatamente o mesmo do outro. É possível, pastor, que uma pessoa tenha os dois dons, né? Sim. É possível, pastor, que uma pessoa tenha apenas o dom de profecia, no sentido do dom espiritual, de Deus trazer uma palavra e entregar a alguém alguma coisa específica? Sim. É possível, pastor, que Deus pode dar o dom apenas da profecia, no sentido da pregação da palavra a alguém? Sim. É possível. Essas três possibilidades existem. Mas não significa que todo profeta vai fazer as três coisas. Sim, a Bíblia chama. Tá? São profetas. E veja, esse ministério profético de pregar as verdades de Deus, né? Este ministério profético, ele é um ministério profético que se desenvolve até mesmo desde o Antigo Testamento. O autor ainda coloca aqui um texto que está em Jeremias, capítulo 23, verso 28, você vai ver ali que é interessante, que já naquela época o profeta Jeremias, quando ele recebe do Senhor uma palavra a respeito do seu ministério profético e ao mesmo tempo, né, e até pelo contexto da vida de Jeremias, a gente consegue fazer essa distinção mais clara. 23, 28. Jeremias, capítulo 23, versículo 28. Tá? Eu vou ler aqui. Diz assim: o profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que a palha tem a ver com o trigo. Observe uma coisa, é o seguinte, no caso de Jeremias, vamos só lembrar aqui, para a gente fazer uma distinção. Quem conhece a história do profeta Jeremias e o tempo que ele viveu, Jeremias é um profeta que está falando a respeito da palavra de Deus para o povo que estava no exílio já, tá? Certo? O povo foi para o exílio e alguns falsos profetas profetizavam, tinham sonhos, né, e coisas do tipo, e diziam: não, Deus vai vir, vai intervir, vai restaurar e vai trazer o povo de volta e vai restaurar tudo, vai acontecer, vai ser fantástico. Só que Deus fala para Jeremias o quê? Que eles vão ficar lá
70 anos. Jeremias capítulo 29. 70 anos eles vão ficar lá. Nem um dia a menos e nem um dia a mais. 70 anos. Mas existiam outros que diziam, não, vai voltar, né? Talvez algum que comia demais antes de dormir. Não, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, né? Esses também se chamavam profetas, porque eles estavam falando de algo que viria a acontecer, futuro. Deus ia ou não ia tirar o povo da Babilônia? Claro que sim. Deus ia ou não ia restaurar? Sim, lógico que Deus ia restaurar. Mas muitos deles falavam que Deus ia fazer antes do tempo. Às vezes movidos pela emoção, talvez, porque eles eram judeus, queriam ver tão rápida a restauração do seu povo. Por que não? Né? Porque nós estamos falando de homens, né? Sentimentos, alma, né? Esperança, desejo de ver logo acontecer. Mas quando Deus falou para Jeremias, deu 70 anos. E aqui, olha só, quando ele está recebendo essa palavra de Deus, Deus faz uma distinção. Olha só, o profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Olha, eu tive um sonho, eu vi isso e tal. Mas aquele em quem está a minha palavra, olha só a distinção, fale a minha palavra como verdade, com verdade, né? Então, o profeta que pregava a verdade, que pregava a palavra de Deus, os oráculos de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus, desde o Antigo Testamento, ele é reconhecido como um profeta. E na igreja, quem prega a palavra de Deus tem, ou deveria ter, o ministério profético, no sentido de pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus de maneira clara, simples e que se torne uma mensagem muito bem clara ao povo do Senhor. Para encerrar esse ponto, ele diz: esse dom é exercido tanto no púlpito como fora dele. É bom lembrar que pregação não é sinônimo de profecia. A pregação é apenas um meio de exercer o dom da profecia. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa que está aqui na frente pregando a palavra de Deus, né, e está entregando uma palavra de Deus através da pregação da palavra, está tornando a vontade de Deus clara para você, é a mesma que está no gabinete, é a mesma que vai na tua casa, né, é a mesma que faz aqui, que faz ali fora, que faz onde estiver, na rua. É a pessoa que pode trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida. E pode tornar clara a mensagem de Deus, para que você aprenda a vontade de Deus, tá? Para que o povo de Deus entenda qual é a vontade de Deus. Então, o ministério profético é um ministério extremamente importante na vida da igreja. Eu vou continuar falando sobre ele, mas eu não sei, acho que o meu tempo acabou, né? Eu não sei dizer até que horas vai. Acabou? Acabou. Obrigado, Mateus. Né? E na semana que vem, a gente vai continuar falando e vamos falar a respeito também do dom de serviço, né? Vai ser o primeiro dom que nós vamos falar na próxima semana, serviço. É importante você vir com o coração aberto, pensar, fazer uma análise, para que você realmente, ao exercer o dom que você crê, que você tem fé, não tem dúvidas, que Deus te deu, que você tem capacidade, né, e que foi capacitado pelo Senhor para desenvolver, que você faça isso, né, de uma maneira muito aberta, deixando que Deus fale com você: olha, eu sou essa pessoa. Não, eu não sou essa pessoa, entendeu? Ou eu tenho dúvidas, né, se sou ou não essa pessoa, e preciso orar mais, e pensar mais, estudar mais, e avaliar mais a minha vida, o meu ministério, porque isso é extremamente importante, irmãos. Quanto melhor nós tivermos clareza, nós vamos trabalhar melhor, e vamos viver melhor a vontade de Deus.
Amém? Vamos orar? Eu quero convidar você a se colocar em pé. Vamos orar também pelas nossas ofertas que estão aqui na frente. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por essa aula, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos juntos, meditarmos na Tua Palavra, estarmos estudando, aprendendo. Pedimos que o Teu Espírito trabalhe em nossas vidas, que a gente, ó Deus amado, possa meditar a respeito disso, lembrar que realmente fomos chamados pelo Senhor por meio da Tua graça, para desenvolvermos a obra do Senhor, um ministério, um dom, ó Deus, um chamado que o Senhor nos colocou nas nossas mãos, na nossa vida, que a gente possa, Senhor, ter esse entendimento e fazer isso com, ó Deus amado, excelência, porque temos a convicção, temos a medida de fé, ó Deus, a consciência de que realmente foi o Senhor quem nos chamou. Pai, leva-nos debaixo das Tuas mãos, abençoa-nos, aqueles que trouxeram as suas ofertas nesta noite, que o Senhor possa receber as ofertas dos Teus filhos, ó Deus amado, e que a Tua boa mão esteja sobre todo o Teu povo, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.